Você já ouviu falar de traições que mudaram o curso da história? Imagine ser lembrado por séculos como o traidor mais infame de todos os tempos, aquele cujo nome se tornou sinônimo de deslealdade. Mas quem era Judas Iscariotes antes de ser o vilão da história? Ele era um dos 12 discípulos escolhidos a dedo por Jesus, alguém que conviveu com o Filho de Deus, que presenciou os milagres, os sermões e as curas que transformaram vidas. Mas, em algum momento, algo mudou. Judas tornou-se o homem que, por 30 moedas de prata, entregou o próprio mestre para a morte. O que poderia ter levado um discípulo tão próximo a trair aquele a quem chamava de Rabi? Hoje, vamos mergulhar nas sombras de sua mente, explorar suas motivações e refletir sobre seu destino trágico, sobre as decisões que culminaram no evento mais chocante da história cristã. Esta é a história de Judas Iscariotes. E como ele poderia ter dito, eu sou Judas, e essa é minha história. Se você ficou intrigado por essa história cheia de reviravoltas e complexidades, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Junte-se a nós enquanto exploramos outros personagens bíblicos que moldaram a história da fé cristã. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre Judas. Ele foi um vilão ou uma vítima das circunstâncias? A sua opinião é importante para nós. Vamos juntos desvendar mais mistérios da palavra e da história. Aqui está um homem cuja vida foi marcada pela convivência com Jesus, mas que foi imortalizado por um único ato, a traição no jardim do Getsêmani. O que poucos lembram é que Judas esteve presente nos momentos mais importantes do ministério de Cristo. Ele viu Jesus andar sobre as águas, alimentar multidões, ressuscitar os mortos e curar os enfermos. Ele caminhava ao lado daquele que proclamava o reino dos céus. Então, como explicar que alguém tão íntimo do Filho de Deus pudesse ser a chave para sua captura e crucificação? Judas, um nome que hoje é maldito, estava em busca de algo que ele jamais conseguiu encontrar: a paz de espírito. Seria possível que sua traição tenha sido mais que um ato de ganância? E se Judas acreditava que, ao entregar Jesus, forçaria o mestre a revelar seu poder ao mundo? Essa história nos leva a refletir sobre as ambiguidades da alma humana. Seria Judas apenas um traidor ou também uma vítima de suas próprias expectativas frustradas? Um dos 12 apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus, ele era um homem como qualquer outro, com sonhos, ambições e esperanças para o futuro. Judas acreditava que Jesus era o Messias, o Salvador prometido que traria liberdade para Israel. No entanto, o que Judas desejava profundamente era a libertação política e militar do povo judeu, a queda do Império Romano e o estabelecimento de um reino terreno glorioso. Ao longo dos anos caminhando com Jesus, Judas começou a perceber que os ensinamentos de seu mestre não apontavam para a revolução que ele esperava. Jesus falava de amor, de perdão, de um reino celestial e espiritual que transcenderia as fronteiras da terra. Enquanto os outros discípulos absorviam essas palavras, Judas foi ficando cada vez mais desiludido. Com o passar do tempo, a frustração de Judas se transformou em um terreno fértil para a dúvida. Ele começou a questionar os métodos de Jesus. Onde estava o líder militar que colocaria fim à opressão romana? Onde estava o Messias que restauraria o trono de Davi? Para Judas, as ações de Jesus pareciam fracas. O Messias que ele esperava não seria capturado, humilhado ou crucificado. Ele ansiava por um rei triunfante, alguém que impusesse justiça com a espada. E foi nesse contexto de desilusão e impaciência que Judas encontrou uma oportunidade. Os líderes religiosos, temerosos da crescente popularidade de Jesus e de seu poder de influenciar as multidões, procuravam uma maneira de se livrar dele. Eles precisavam de alguém próximo a Jesus para arquitetar a captura perfeita. Nesse momento, Judas viu uma chance de corrigir o caminho do mestre. Em sua mente, talvez entregar Jesus forçaria uma situação em que ele revelaria sua verdadeira glória e poder. Judas, com isso, acreditava estar, de certa forma, contribuindo para o plano divino. Ele não apenas se aproximou dos líderes religiosos, ele barganhou. Por 30 moedas de prata, Judas entregaria aquele que curava os cegos e ressuscitava os mortos. Um preço miserável para a vida do Filho de Deus, mas em sua mente distorcida, Judas não estava vendendo seu mestre, ele estava abrindo caminho para a manifestação de sua força. Na última ceia, quando Jesus reuniu seus discípulos pela última vez, o clima de tensão era palpável. Jesus sabia o que estava por vir. Um de vocês irá me trair, disse ele, lançando olhares profundos aos seus amigos e seguidores. Judas, talvez ainda em conflito, ainda nutrindo alguma esperança, talvez já decidido em seu caminho, saiu da ceia para concretizar o acordo que havia feito.
E então, no jardim do Getsêmani, sob o manto da noite, ele selou seu destino. Com um beijo, o sinal combinado com os guardas, Judas entregou Jesus nas mãos de seus inimigos. Mas e Judas? O que se passava em sua mente enquanto via os eventos que ele havia desencadeado tomarem um rumo irreversível? Quando Judas entregou Jesus, talvez ele esperasse que o Mestre manifestasse seu poder divino, que escapasse, que chamasse legiões de anjos para protegê-lo. Mas isso não aconteceu. Jesus foi levado como um cordeiro ao matadouro, e a realidade da traição começou a esmagar a consciência de Judas. Dizem que, ao ver Jesus sendo condenado, algo dentro dele se quebrou. A culpa começou a consumi-lo, cada uma das 30 moedas de prata que ele havia recebido agora pesava como uma maldição em suas mãos. O brilho frio do metal que antes parecia uma compensação agora o queimava, lembrando de sua falha irrevogável. Em um ato de desespero, Judas correu até os líderes religiosos, aqueles que lhe haviam oferecido o dinheiro da traição. Ele queria desfazer o acordo, tentar reverter o que havia feito. Mas os sacerdotes o desprezaram, rindo de sua fraqueza. Para eles, Judas já havia cumprido seu papel. O que ele faria a seguir não importava mais. As palavras deles ecoaram em sua mente: isso é problema seu. Abandonado, sem perdão, sem saída, Judas, em seu desespero, lançou as moedas no templo, como se tentasse se livrar do fardo insuportável que carregava. Mas a culpa que o corroía por dentro não podia ser jogada fora tão facilmente. Cego pela angústia, Judas fugiu. Correu pelas ruas, buscando refúgio nas sombras da noite, mas não havia lugar onde pudesse escapar de sua própria consciência. E em um ato final de desespero, ele escolheu a morte como sua última fuga. Judas se enforcou, encerrando sua vida em uma tentativa desesperada de escapar do peso de sua traição. Mas sua morte trouxe paz? Ou foi apenas o começo de uma condenação eterna? Seria o alívio que ele buscava, ou apenas o mergulho nas profundezas do abismo que o aguardava? A alma de Judas, marcada pela culpa e pela traição, se perdeu na escuridão da história. Seu nome, gravado na memória coletiva como o maior traidor de todos os tempos, ecoa como um lembrete sombrio de uma escolha que mudou o destino da humanidade. No entanto, à medida que revisitamos sua história, nos deparamos com questões mais complexas. Seria Judas apenas um vilão simplório, motivado exclusivamente pela ganância? Ou havia algo mais profundo em jogo? Ele caminhou ao lado de Jesus, presenciou seus milagres, ouviu suas palavras de salvação, mas, no final, tornou-se o agente de sua captura. O que o levou a trair aquele a quem chamava de mestre? Foi a ganância que o cegou, ou Judas era simplesmente o peão de um destino traçado, condenado a cumprir uma profecia da qual jamais poderia escapar? Sua história nos leva a refletir sobre algo mais profundo. Até que ponto nossas escolhas estão realmente em nossas mãos? Judas fez a escolha que o condenou, mas até onde ele estava consciente de seu papel no grande plano divino? Era ele verdadeiramente o autor de sua própria ruína, ou estava destinado a ser o instrumento de um propósito maior, necessário para a redenção da humanidade? Talvez, no final, Judas não seja apenas um nome amaldiçoado, mas também um espelho para todos nós, refletindo as fraquezas, dúvidas e conflitos internos que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. E agora, enquanto a história de Judas se encerra, a pergunta que fica no ar é: se você estivesse no lugar dele, com as mesmas pressões e expectativas, será que faria algo diferente? Ou o peso do destino nos levaria, inevitavelmente, ao mesmo trágico desfecho?